Na tarde de quinta-feira, dia 29 de setembro, representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizaram uma prestação de contas aqui no plenário da Câmara Municipal de Jaú, com a sociedade civil representada, sobre o trabalho que vem sendo realizado com relação ao Censo 2022. Eu vou conversar agora com o David Sartori, ele que é o coordenador do Censo aqui em Jaú, e vai trazer mais detalhes a respeito desse importante trabalho que é realizado no Brasil todo. David, obrigado por atender a nossa equipe. Bom, o que a gente pode antecipar de informação para o cidadão jauense com relação ao Censo 2022? É importante que a população participe, é um ato de cidadania, né? Sim, Ângelo, é muito importante que a população atenda bem os recenseadores, né? A gente está com cerca de 100 recenseadores aqui em Jaú, visitando vários bairros, e nesse trabalho de campo eles batem nas casas ocupadas e realizam os questionários, né, nos domicílios ocupados. Basta que um responsável pelo domicílio responda aos questionários, e é muito importante a participação para a gente ter esse número real, né, da população do município de Jaú e de todos os outros municípios da nossa região e do Brasil. Para as pessoas terem uma ideia da relevância do censo, o último censo realizado foi em 2010, ou seja, 12 anos depois, a gente vai ter um retrato real da nossa sociedade, de dados demográficos, socioeconômicos, enfim. Por isso é importante, até porque isso vai servir de espelho para a formatação, por exemplo, de políticas públicas para a sociedade. Exatamente, a gente fala muito da população, né, mas o censo não traz só esse número final da população por município. É um extenso retrato da nossa sociedade, né, e dos municípios. Dados sobre a escolaridade, nível de escolaridade, a expectativa de vida da população, que a gente vê crescendo ano a ano, as condições de trabalho e renda, enfim, migração, né? São números fundamentais para a tomada de decisões dos órgãos públicos, tanto de setores de saúde, educação, assistência social, como também da iniciativa privada, né? Quando a iniciativa privada precisa fazer um investimento, precisa ter um conhecimento daquela região, de informações populacionais daquela região, a gente sabe que esses dados são fundamentais para essa tomada de decisão, né? E para o planejamento público como um todo. Para quem não sabe, o número de habitantes de um município impacta inclusive no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. É o recurso que o governo federal repassa de acordo com o tamanho, né, com o número de habitantes de cada cidade. E Jaú tem uma estimativa, que já foi feita pelo IBGE, acima de 150 mil habitantes. Mas para que ele se mantenha, ele precisa atingir aí um número de mais de 142 mil habitantes. Esse repasse é feito pelo Tribunal de Contas da União, né? E o papel do IBGE é simplesmente contar a população dos municípios, né? E esse repasse é feito com base no tamanho dos municípios. São várias faixas de população, né? E conforme o tamanho do município, quanto mais população, ele tem mais direito a uma fatia maior desse repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. E o papel do IBGE é contar essa população e repassar esse número para o TCU, que faz esse repasse. Hoje, qual que é a principal dificuldade que o IBGE vem enfrentando aqui em Jaú para conseguir as respostas para o censo? Uma dificuldade não só em Jaú, mas em todo o estado como um todo, são as situações que a gente classifica como recusa ou morador ausente. Recusa o morador que, por diversos motivos, ou por não conhecer o trabalho, ou por confundir com pesquisa eleitoral ou outra coisa, ou até por insegurança, né? Não atende os nossos recenseadores, se nega a responder ao questionário. E o morador ausente é aquele que a gente já foi na casa, a gente sabe que é um domicílio ocupado, mas a gente ainda não conseguiu contato com o morador, mesmo depois de vários retornos. A gente sempre fala que todo o trabalho do IBGE é baseado numa lei federal que fala sobre a obrigatoriedade de prestação de informações para o IBGE, e essa lei, em contrapartida, o IBGE garante o sigilo dessas informações, né? São informações que são usadas apenas para finalidade estatística, não tem nenhum cruzamento de dados com outros órgãos, é apenas para finalidade estatística de contar a população dos municípios e traçar esse retrato fiel de cada município. Ou seja, além de ser um ato de cidadania,
é uma obrigação do cidadão brasileiro responder ao censo do IBGE. Para a gente encerrar, as pessoas que tiverem dúvida, o funcionário do IBGE, a pessoa que vai participar, que vai colher essas informações, ela sempre está uniformizada? Como é que a pessoa pode identificar? Sim, Ângelo, o recenseador sempre está uniformizado com um colete e um crachá, pelo menos. No crachá há todas as informações desse recenseador, como o nome, a matrícula, e pelo crachá qualquer morador pode verificar se realmente esse recenseador que foi até a casa dele trabalha para o IBGE, seja por um QR Code que consta no crachá, ou seja por um 0800, que é o 0800 721 8181, que é a central do IBGE, e todo morador pode ligar para esse número, para uma ligação gratuita, e confirmar se aquela pessoa que está ali na casa dela realmente é um trabalhador do IBGE e trabalha executando as entrevistas do censo. Bom, a coleta de dados é rápida, dura em torno de 5 a 10 minutos, e vocês devem executar esse trabalho até o fim do ano, David? Essa é a previsão? Sim, todo o trabalho de supervisão e verificação final, né, do trabalho vai se prolongar até o final do ano. O questionário é bem curto, né? Na maioria das vezes existem dois tipos de questionário, o básico e o de amostra. O básico é bem curto, ele é aplicado na maioria das casas, em 90% dos domicílios ocupados. Ele dura em torno de 5 a 10 minutos, se a família for um pouquinho maior. E o questionário da amostra, que é aplicado em cerca de 10% dos domicílios, é um pouquinho mais demorado porque ele tem alguns quesitos a mais de religião, migração, fecundidade, mas ele é aplicado numa proporção menor dos domicílios, cerca de 10%. E seja qual for o questionário, é muito importante que a população atenda e também responda corretamente as perguntas, né? Porque elas, como a gente disse antes, vão servir de base para inúmeras outras tomada de decisões e políticas públicas futuramente, nos próximos 10 anos. Né? Vocês estão, diríamos que na metade desse trabalho, ainda tem mais um período aí a ser percorrido, muitas casas ainda serão visitadas. Sim, aqui em Jaú a gente está em torno de 60% dos domicílios já visitados, mas ainda tem muita gente para receber o recenseador e responder corretamente ao censo. Certo, David, muito obrigado pelas informações. Então é isso, fica aí o alerta para você. Atenda aos recenseadores do IBGE, exerça a sua cidadania.